Então, boa noite, paz de Cristo a todos. E depois de mais um dia, de trabalho, hoje é segunda-feira e a gente tem o nosso afazeres de decorrer do dia, né? Mas eu venho aqui nesse momento ler a passagem do livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 4, que fala também sobre a formação do homem. E logo mais na frente eu vou estar lendo aqui com vocês também a formação da mulher, que é a partir do versículo 18. É o modo da gente compartilhar a palavra de Deus, porque nós fomos escolhidos para isso. Jesus, no momento que ele deu o ID, lá há 2000 anos atrás, foi para que nós possamos levar em frente o Evangelho, Então, eu não nasci no lar cristão. Depois dos meus 20, de 20 anos ali, Aí veio aquele momento que você pensa na vida e realmente você faz as escolhas, Muitos escolhem as coisas que na verdade não agradam o coração de Deus. Mas eu simplesmente fiz uma escolha na minha vida e fui sincero com tudo que eu poderia viver, estou vivendo hoje, sobre momentos bons, momentos ruins. Mas então, tudo isso faz parte da vida de um cristão, Eu vou ler aqui com o livro de Gênesis, capítulo 2, que eu acabei de falar, A partir do versículo 4, diz assim: a formação do homem. Está a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizerá chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então aqui dá para a gente ver a criação do mundo e logo mais na frente a formação do homem, Tudo havia ali naquele momento antes de Deus gerar o homem do pó da terra. Então Deus viu que somente aquilo que estava lá não era o suficiente. Então Deus fez o quê? Formou o homem, que somos nós hoje, do pó da terra. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis a vistas boas, para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, bem aqui eu vou parar no versículo 9. Aqui dá para a gente entender um pouquinho sobre o jardim que Deus fez, que é chamado Jardim do Éden. E ali no meio desse jardim havia uma planta, ou seja, ali uma árvore, que dava uns frutos, posso dizer, gostoso. Então, Deus fez que, se caso o homem chegasse a comer daquele fruto, ele poderia conhecer a parte boa e a parte ruim. Mas, para a gente não entrar em detalhes muito, sobre isso, eu vou passar aqui para o versículo 18, que fala sobre a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
falar-eis uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem disse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu o nome do homem a todos os animais domésticos e aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomará ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. O que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é sobre simplesmente uma coisa. Quando Deus diz assim, que ele faria uma auxiliadora para o homem, e o homem reconheceu que ali, ele mesmo disse, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Deus fala mais na frente, que a mulher tem que deixar pai e mãe e unir a seu marido. Ou o marido deixar pai e mãe e unir-se à mulher, porque os dois se formam somente uma só carne. Então, eu sei que muitos vão me criticar, mas eu tenho que ser a realidade e falar a verdade. Deus fez o homem e a mulher. A Bíblia nos deixa muito bem claro que hoje a ideologia está de uma forma muito avançada. Mas nós temos que viver por dentro da palavra de Deus. Então, nós temos que respeitar de uma forma, porque nós estamos vivendo nesse mundo. A própria palavra de Deus já fala que o mundo já é do maligno. Mas nós não devemos nos corromper com as coisas deste mundo, ou seja, deste século. Então, portanto, Deus, ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Ele fez uma auxiliadora ali para o homem, para que ele pudesse viver junto no momento que eles viviam ali, naquele jardim, né? Jardim do Éden. Então, Deus fez Adão e fez a Eva. Ali é o começo de uma geração que nós conhecemos, né? A partir dos dois, formaram filhos. A gente sabe muito bem a história que aconteceu mais na frente. Eu vou estar lendo a outra hora, compartilhando aqui com vocês. Mas isso me traz nessa noite, é isso, que Deus fez o homem e a mulher. Então, a desobediência que trouxe a humanidade a perecer muitas coisas. Então, ali desde o começo do fundamento do mundo, né? Quando Deus criou o mundo, criou ali o céu, criou a terra, trouxe animais silvestres, animais domésticos, o que rastejam, aqueles que voam. Então tudo isso traz para nós assim uma... Se a gente for parar para ver, traz ali algo assim tão interessante, o quanto que Deus, ele cuida de cada um de nós. Deus se preocupou com a vida do homem, na verdade, né? Que era Adão ali naquele momento. Viu que todos tinham seus pares, auxiliadora, como ele fala, mas Adão vivia só. Então,
Não é bom que nós, cristãos, vivemos sozinhos. Deus sempre vai ter o melhor para você. Amém, queridos? Eu agradeço, tá? Até a próxima. Ali eu abençoo a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém.